Marcos Braz foi eleito vereador no Rio de Janeiro e no vídeo de hoje do canal do Nicola vou te contar o que ele me falou a respeito do futuro. Ele fica ou não no Flamengo a partir do momento em que assumir como vereador. Vou falar também a respeito do Mundial de Clubes. A FIFA já determinou a data para o Mundial de Clubes de 2020, que acontece em 2021, e ele vai causar impactos importantes na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Tem informação também sobre Zé Rafael, que deu uma entrevista forte nessa segunda-feira, cornetando o Vanderlei Luxemburgo. Quero te falar ainda sobre São Paulinos pedindo a contratação de Miranda e, para fechar, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, de saída, anunciando, revelando ter desmascarado um esquema de corrupção no clube. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, pedi para você se inscrever no canal do Nicola, é tão simples, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Pedi também para você virar membro do canal do Nicola, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link, você vai clicar lá e escolher um dos 5 planos com várias vantagens bem legais. Bora começar o vídeo falando a respeito do Vasco da Gama e de uma carta enviada pelo Alexandre Campelo aos sócios do clube, uma carta muito longa em tom de despedida, em que ele dispara para todos os lados. O Campelo assegura que lutou contra o sistema, ele até usa a expressão de uma frase que ficou conhecida num filme brasileiro, a frase é a seguinte, abre aspas, o sistema é F, 3 pontinhos, parceiro, fecha aspas. Um pouquinho mais para frente nessa mesma carta, ele revela ter acabado com o esquema de corrupção que ele tomou conhecimento logo no início do mandato. Ele tratou essa história da seguinte maneira, abre aspas, ainda no início da gestão desmantelei um esquema dentro da operação de jogos. Funcionários com a conveniência, ou melhor, a cumplicidade de dirigentes roubavam dinheiro da bilheteria em todas as partidas. Essa quadrilha ainda apresentava recibos fajutos para inflar as despesas de jogo em conluio com prestadores de serviço. Cortamos esse mal pela raiz, fecha aspas. Campelo que também deu uma entrevista coletiva nessa terça-feira, mas eu espero que a partir dessa denúncia o Campelo apresente nomes e que a justiça possa investigar a fundo para que essas pessoas que roubaram o Vasco, como disse o Campelo, devolvam o dinheiro para o clube e vão parar atrás das grades. Bora tentar te ajudar a entender agora o porquê da recuperação do Palmeiras desde a saída de Vanderlei Luxemburgo. Foram 9 jogos com uma derrota logo no primeiro jogo para o Fortaleza e 8 vitórias seguidas nesses 8 jogos, um único gol sofrido. Nessa segunda-feira, em uma entrevista ao programa do Benja, lá no SBT, o Zé Rafael admitiu que alguns atletas do Palmeiras andaram se incomodando com declarações recentes do Vanderlei Luxemburgo quando o Luxa ainda era técnico do Palmeiras. Primeiro, o Zé disse o seguinte, abre aspas, acabou desgastando por causa dos resultados e algumas declarações que não caíram bem do professor Luxemburgo, mas isso foi no fim do trabalho dele. Acho que ele sentiu que não tinha mais volta, ele se precipitou em algumas palavras, fecha aspas. Nessa mesma entrevista, o Zé se mostrou extremamente incomodado com o fato de ter sido chamado de paneleiro. Depois da demissão do Luxa, o Luxa caiu por conta de uma derrota por 3-1 contra o Coritiba dentro de casa. O Zé Rafael respondeu da seguinte maneira, abre aspas, logo eu que sou bem tranquilo, fecha aspas, sobre essa acusação de ter sido paneleiro ou ter comandado o vestiário pela demissão do Vanderlei Luxemburgo. Só para completar ainda sobre o Verdão, queria te atualizar sobre o número de casos de coronavírus no Palmeiras. Já são 17 infectados, sendo 15 atletas e mais 2 membros da comissão técnica, o Edu Dracena e o João Martins. O João é um dos auxiliares que o Abel Ferreira trouxe de Portugal. Já os atletas, os últimos que testaram positivo foram os goleiros Jailson e Vinícius, o zagueiro Kusevich, o meio-atacante Scarpa, o Quinones, o Pedro Acácio e o Marino, esses 3 últimos atletas do Sub-20 que estavam integrando o time principal. Dessa maneira, somando-se ainda Alain, Veron, Vinha, Luan, Danilo, Rony, Gabriel Silva e Gabriel Menino, o Palmeiras tem 17 problemas só relacionados ao Covid, sendo 15 de atletas. O provável Palmeiras para o jogo dessa quarta-feira contra o Ceará, a partida de volta da Copa do Brasil, é o seguinte.
O Everton no gol, Marcos Rocha na direita, Emerson Santos e Renan na dupla de zaga, Esteves que volta de contusão na esquerda. O meio-campo com Patrick de Paula, Rafael Veiga e Zé Rafael, se o Zé estiver recuperado de um problema no tornozelo. Um pouquinho mais à frente o Lucas Lima e como atacantes o William Bigode e o Luiz Adriano. O grande problema desse time nem é o time titular, que é bem bacana, e sim no banco de reservas, que vai contar com pouquíssimas opções conhecidas. A tendência é que o Abel só tenha o Gustavo Gomes, o Ramires e o Mike. Todos os outros garotos promovidos do time sub-20 especialmente para esse jogo. Bora falar sobre a grande novidade dessa terça-feira. A FIFA confirmou que vai haver a realização do Mundial de Clubes do ano de 2020. É bem verdade que ele vai acontecer apenas em 2021, mas referente a essa temporada, com previsão de início em 1º de fevereiro e término em 11 de fevereiro. Ótima notícia para os clubes brasileiros que disputam a Libertadores, certo? São 6 clubes. Acho que é uma ótima notícia sim, mas vai dar uma bela bagunçada no calendário brasileiro. Isso porque o Mundial vai acontecer em meio às finais da Copa do Brasil e às partidas decisivas do Campeonato Brasileiro. Só para contar para você que as finais da Copa do Brasil estão previstas para 3 e 10 de fevereiro, ou seja, se houver um time brasileiro classificado para o Mundial disputando a final da Copa do Brasil, ou ele vai ter de jogar com um time reserva, com um time sub-20, essa final da Copa do Brasil, ou a CBF vai ter de remarcar a data da Copa do Brasil para outro momento. Já em relação ao Campeonato Brasileiro, vai haver um conflito de datas na 33ª rodada, que coincide com a final da Libertadores da América, e com a 34ª rodada. Já a 35ª rodada vai acontecer 3 dias depois da final lá do Mundial. A estreia de um brasileiro deve acontecer entre 6 e 7 de fevereiro, por isso a final da Libertadores está marcada para 30 de janeiro, vai haver pouquíssimo tempo para o embarque rumo ao Catar. O Mundial dessa temporada de 2020 em 2021 vai acontecer no Catar, com estreia do brasileiro no dia 6 ou no dia 7 de fevereiro, isso é claro se a gente tiver um brasileiro como representante sul-americano. A grande decisão está marcada para 11 de fevereiro. E aí, só para completar sobre essa história toda, fico imaginando você como torcedor de algum time que pode estar em todas as frentes, brigando por todos os títulos. Você já logo deve estar pensando, eventualmente eu vou abrir mão da Copa do Brasil, certo? Pois saiba que a Copa do Brasil vai ser aquela que vai pagar maiores prêmios. Somente pelo título da Copa do Brasil, a vitória na final, o vencedor ganha 54 milhões de reais. O vice-campeão da Copa do Brasil fatura 22 milhões de reais. E o último ponto sobre o Mundial. O representante da Europa será o Bayern de Munique, que anunciou nessa terça-feira que vai encarar o Mundial de Clubes com toda a força do mundo. Ele está muito interessado em conquistar o 6º título possível nessa temporada de 19-20 e entende, quer se igualar ao Barcelona, que havia conseguido o mesmo feito de 6 taças na temporada 2008-2009. Bora falar agora sobre Miranda, que virou alvo de pressão gigante de torcedores do São Paulo que invadiram as redes sociais do zagueiro para pedir seu retorno ao Morumbi. O Miranda outro dia postou uma foto dele voltando da China ao Brasil, está no período de férias, foi campeão com o Jiangsu Suning e até por isso o time chinês dispensou o Miranda e os outros estrangeiros da disputa da Copa da China. Miranda tem contrato com o Jiangsu Suning até a metade do ano que vem e te contei num vídeo recente que ele não vai renovar seu contrato. Teve uma proposta milionária para continuar por lá, mas decidiu que voltará ao Brasil na metade do ano que vem. Foi o suficiente para que torcedores do São Paulo invadissem as redes sociais do Miranda com dezenas de pedidos para que ele retorne ao tricolor. Zagueiro de 36 anos de idade que nunca escondeu o carinho pelo São Paulo, foi uma passagem bem bacana. O São Paulo também monitora muito de perto e com atenção à situação do Miranda. Vale a lembrança de que, como ele tem contrato até a metade do ano que vem, e jogadores do exterior só podem ser registrados no Brasil a partir de março, essa questão envolvendo a contratação do Miranda vai ficar para o próximo presidente do São Paulo, seja ele o Roberto Natel ou o Júlio Casares. De qualquer maneira, queria te contar sobre essa avalanche de pedidos nas redes sociais do Miranda em relação a São Paulinos. Uma das perguntas que eu mais tenho recebido de torcedores do Flamengo aqui no YouTube é sobre a situação de Marcos Braz, que foi eleito no último domingo vereador pela cidade do Rio de Janeiro. Foi inclusive o 6º mais votado entre todos os vereadores, com mais de 40 mil votos. Toma posse em 1º de janeiro de 2021 e a pergunta que não quer calar é: o Marcos Braz cogita a possibilidade de abandonar a vice-presidência do Flamengo para se dedicar em tempo integral ao cargo de vereador no Rio de Janeiro?
Eu fiz essa pergunta para ele antes de gravar o vídeo e ele assegurou com todas as letras que vai conciliar o trabalho de vice-presidente do Flamengo com o status de vereador pelo Rio de Janeiro. Ele assegura que dá tempo, que nem cogita a possibilidade de abrir mão de um dos dois cargos, ainda que em alguns momentos existam conflitos de data. Por exemplo, se o Flamengo é campeão da Libertadores e vai para o Mundial, certamente ele vai passar mais da metade do mês de fevereiro no Catar, a serviço do Flamengo e longe da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Ainda assim, ele não vê problema, ele acha que é possível compensar eventualmente faltas que vão existir por conta da ocupação dele em relação ao Flamengo. Também perguntei para o Braz como é que foi a repercussão interna, até porque algumas pessoas, alguns dirigentes do Flamengo se incomodaram com o fato dele ter concorrido. O Braz disse não se importar com essas pessoas, entre aquelas que não gostaram está o BAP, que é o vice-presidente de Relações Externas. É bem verdade que teve gente que o apoiou também. O Cacau Cota, que é o diretor de Relações Externas, foi um dos grandes defensores da candidatura do Braz. O Valim Vasconcelos, que em outros tempos foi vice-presidente de Finanças do Flamengo e que já cornetou bastante o Eduardo Bandeira de Mello por ter seguido o mesmo caminho do Braz, dessa vez se mostrou a favor do vice-presidente de futebol rubro-negro. Também perguntei para o Braz a respeito da possibilidade da contratação de um volante. Até porque o Flamengo perdeu o Thiago Maia, que vai passar por pelo menos 3 meses de ausência. Ele teve um problema no joelho, eu cheguei a contar para você nesse vídeo aqui. De acordo com o Braz, somente quando o Flamengo viajar a São Paulo, ele vai ter uma conversa com o Rogério Ceni para esclarecer se há ou não a necessidade da contratação de um volante. Perguntei sobre a possibilidade do Jonas, ex-jogador do Flamengo que havia se mudado para o mundo árabe e está sendo contratado pelo Botafogo, se o Jonas pode ser contratado, e o Braz assegurou que esse nome nem foi discutido, vai passar a ser pauta somente nas próximas horas. Então não dá para cravar se o Flamengo contrata ou não um volante. O prazo termina nessa sexta-feira, o prazo de inscrições para o restante do Campeonato Brasileiro. E para completar, queria te contar sobre a lista de relacionados que o Flamengo divulgou nessa terça-feira para a partida contra o São Paulo nessa quarta. Ausências sentidas e definitivas. Gabigol, Pedro, Thiago Maia, Felipe Luiz, Rodrigo Caio e Diego Ribas, todos ausentes. O Isla e o Everton Ribeiro estão na lista de relacionados, apesar de servirem nesse momento a seleção brasileira e a seleção chilena, respectivamente. Outra novidade é a presença do Lázaro, atacante do Sub-20, que se recuperou do coronavírus. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver o problema apertando esse botãozinho vermelho. Você também pode virar membro do canal do Nicola, aqui embaixo tem um link na descrição desse vídeo. Você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter uma série de vantagens, como participar do bolão do Nicola, tem liga exclusiva no Cartola FC, mando notícias exclusivas via WhatsApp em primeira mão para os membros das categorias Bola de Ouro e Lenda Mundial, tem também lives exclusivas, enfim, várias coisas legais. Dá uma conferida aí, tenho certeza que você vai curtir. Fechado? A gente se vê qualquer hora. Tchau, tchau!